Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Muito bom rever aos irmãos novamente, aqueles a quem eu vi já de manhã, e também rever os irmãos que a gente já conhece daqui, daqueles que nós conhecemos de outros lugares, né? Estão aqui, bênção demais podermos juntos cultuarmos ao Senhor, né? Reencontrarmos, nos revermos, né? Tanta história, tanto tempo aí, né, de pessoas que a gente já conhecia, já caminhou, e a gente fica muito feliz em poder estar aqui novamente, agora compartilhando a palavra de Deus, né, nessa noite. Fico feliz em rever a igreja aqui reunida, os irmãos com essas perspectivas agora novas, né, novos planos, sonhos, que eu sei que já são antigos, né, e que pela graça de Deus tem acontecido e tem caminhado. Hoje de manhã, indo embora, minha mãe, eu estava com um carro, ela estava com outro, a gente passou, ela parou ali, já mostrou o lugar onde que é o terreno, onde vai ser a construção ali, né? Um lugar muito bom, muito gostoso, e que continuará sendo bênção aqui neste bairro, nesse lugar, né? Jesus continue dando todo o recurso necessário, não só financeiro, mas também espiritual, físico, né? Aos irmãos. E a gente fica feliz por isso, viu? Pelo que Deus tem feito aqui também, nessa comunidade local. Deus abençoe, viu? Como o pastor disse, a nossa família está aqui, né? Esse ano de 2025, que passou, foi um ano e tem sido até agora, né? Um ano de transição, de mudanças para nós. Nós estávamos pastoreando em Sorocaba, na Igreja Filadélfia de Sorocaba. Ficamos ali os últimos 10 anos, e o ano passado nós já estávamos em transição lá, fazendo curso de formação missionária, pelo chamado de Deus nas nossas vidas. Nós já entramos nesse processo, e o ano passado nós mudamos aqui, voltamos, né, para a Americana, estamos aqui nesse momento de mudanças, e no finalzinho do ano passado, em setembro, se finalizou o processo de definição de campo para nós. Nós fizemos isso junto com a APMT, que é a agência da nossa igreja. É a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então é a agência da Igreja Presbiteriana, né? Nós fizemos o curso de formação lá, entramos nesse processo com eles, e junto com eles, orando e vendo ali as possibilidades de campo, de locais, de demandas, surgiu essa possibilidade que é em Portugal. Como o reverendo já disse, apesar de ser um contexto europeu, né, e de ser um berço do cristianismo de modo geral, experimenta, acho que os irmãos já têm visto e têm acompanhado, né, experimenta ali uma realidade um pouco diferente do que foi a sua história, né? A realidade geral na Europa, não só em Portugal, mas em toda a Europa, é uma realidade pós-cristã, né? É uma realidade muito diferente do que foi a história dela e de que nós falamos, né? E sempre falamos como berço ali, né? Do cristianismo da Reforma. Ali nós vemos uma mudança completamente ali, né? Total do cenário. Portugal, ela vivencia ali uma realidade onde 10% apenas da população ela vai ser praticante do catolicismo, né? E apenas 3% de evangélicos, né? E dos evangélicos, apenas 1% dos evangélicos é reformado, é protestante reformado, como nós. Então é um número muito baixo, mas que tem experimentado um crescimento ali, um florescimento pela graça de Deus. E visando isso, e já com alguns projetos que têm acontecido ali, a PMT nos desafiou nesse projeto, e as coisas têm caminhado assim para que, para esse semestre, nós venhamos a nos mudar para lá, dando tudo certo, questão de visto, que já estamos com os documentos, todo o processo, né, aguardando agora essa questão do visto, e os recursos. Nós dependemos exatamente do sustento da provisão de parceiros, né? Igrejas, família, a própria igreja local ali, apesar do pouco recurso, também contribuindo, participando, enfim, com os recursos, como era com Paulo, os missionários
que nós vimos na igreja cristã, na igreja primitiva. Paulo agradecendo às igrejas, os recursos, as ofertas que recebia para sua provisão, e quando não, trabalhava, e se necessário, como a gente tem feito agora, temos trabalhado também, né? Temos sido abençoados por irmãos, por igrejas, mas para completar aí nesse tempo que nós estamos em transição, nós optamos por não assumir nenhuma igreja, exatamente porque estamos de mudança, né? Então, se a gente assume uma igreja, a gente fica aí, iríamos ficar menos de um ano, tem toda a mudança de família, mudança para a igreja, aí a gente sai da igreja, e aí a igreja precisa passar por mudança de novo, a gente também. Então a gente optou por não assumirmos e trabalharmos, como a gente tem feito aí, como Paulo fez, né? A gente tem fabricado tendas aí, né? E sido abençoado pelo Senhor nesse tempo, graças a Deus. O contexto de Portugal é muito interessante, porque é um país cristão, quando a gente fala, né, na sua confessionalidade, que tem uma séria restrição ao evangélico, ao cristão evangélico. Então eles são muito fechados, né, arredios, até mesmo preconceituosos em relação aos evangélicos, aos reformados, aos protestantes também, né? Então a gente tem olhado para essa realidade, mas é muito interessante também porque, apesar dessas dificuldades, a igreja tem florescido lá. Assim como em diversos locais a gente tem visto, mesmo em países como países que estão enfrentando guerras agora, e a gente tem visto, né? Países que têm enfrentado perseguições, a igreja tem florescido, tem crescido, tem sido abençoada pelo Senhor, tem sido protegida. E a gente vê aqui também, né, a igreja que tem crescido, tem florescido, tem sido abençoado pelo Senhor, estão com sonhos, estão caminhando, indo avante. É a bênção do Senhor sobre a igreja dele. Amém? E aí, pensando um pouquinho sobre isso, eu queria falar com os irmãos sobre essa realidade, que é exatamente a ideia da missão. A missão que não está limitada somente ao ir lá, mas a missão que tem a ver como um estilo de vida, um chamado de Deus para a nossa vida, um padrão estabelecido pelo Senhor. E como texto base, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Lucas 9, o texto vai do versículo 10 até o versículo 17. Eu não lerei todo o texto, um texto conhecido que é exatamente o da multiplicação dos pães e dos peixes, né? A primeira multiplicação. Eu lerei até o versículo 11, mas no decorrer a gente vai vendo a continuidade, né, dos versículos e do texto aí, de modo geral. Lucas 9, do 10, versículos 10 e 11, diz o seguinte: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Só até aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo cuidado do Senhor sobre nós, pela bênção, ó Deus, do teu povo reunido. Nós aqui agradecemos, ó Deus, também pela tua palavra lida, que o Senhor a torne viva e eficaz sobre nós, através da ação do teu Santo Espírito. Nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria com os irmãos, se puder projetar ali o texto, um pouquinho sobre esse tema, Jesus, a missão, né, ou o padrão da missão para os discípulos. Jesus, quando a gente fala de missão e quando a gente fala
de uma caminhada com o Senhor, a gente fala sobre vida missionária. Como eu disse, a gente pode muitas vezes limitar o tema, a vida de missão, ao missionário que a gente chama de carreira, né? Ao missionário que se dedica integralmente ao campo, à vida na missão, né? Mas a gente pode incorrer aqui num erro muito perigoso ou numa limitação da função, do exercício missionário, que não é só aquele que vai ao campo integralmente, mas também é para todo discípulo, para aquele que fica. Aquele como nós aqui, eu e você, nós que estamos aqui, estamos na missão, fazemos parte dela. Somos aqueles a quem o Senhor envia para viver debaixo da obediência e da vontade dEle, proclamando o Evangelho, né? Nós vimos hoje de manhã um pouco sobre isso também. Então a missão é para todos aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus, no povo de Deus, naqueles que são discípulos de Jesus. E existe uma outra questão, que é o seguinte: quando a gente fala da missão, a gente cai num outro erro, que é a ideia de que a missão é da igreja. A missão é da igreja? A missão não é da igreja. Talvez a gente tenha crescido ou tenhamos essa definição na nossa mente, ou ouvimos em algum lugar, de que a missão é da igreja. A missão da igreja, a missão não é da igreja, a missão não é minha, a missão não é sua. A missão, antes de tudo, é de Deus. Ela pertence ao Senhor. A missão é dele. E porque há uma missão, é que a igreja pode ser inserida nela. Porque se não há a missão que é de Deus, a igreja vive solta, sem um caminho, sem uma direção, sem aquilo de fato para o qual ela enviou. Então a igreja, ela está na missão. Ela faz parte da missão, que é de quem? De Deus. A missão pertence a Ele. E ela não só pertence ao Senhor no sentido de dono, de posse, mas ela também pertence ao Senhor porque Deus é missionário. Em toda a Escritura, nós vemos, desde Gênesis até Apocalipse, um Deus missionário. Um Deus em que, quando não havia nada, Ele veio até nós, ou até o caos que existia, até a desordem. E aí Ele começa pela palavra, pelo anúncio da palavra, trazer ordem às coisas. Haja luz, haja separação da água e da terra, firmem-se os astros, haja os animais, existam, vivam nos seus ambientes. A palavra anunciada foi trazendo ordem às coisas. E quando o pecado entrou na humanidade, nós vamos ver que há uma ação missionária de Deus. Deus é aquele que vem até quem? Até Adão e Eva, até os pecadores, para anunciar as boas novas. Mas Deus não veio para anunciar castigo, juízo. Deus veio para anunciar a consequência do pecado. Olha, porque pecaram, certamente irão morrer. Mas da mulher irá sair aquele que pisará na cabeça da serpente. A mensagem do Evangelho, as boas novas, de que a morte não é o final, de que há esperança em quem? No Filho da mulher, obviamente anunciando e apontando para Jesus Cristo. Deus é missionário, é aquele que vem até os pecadores anunciar as boas novas. E a gente vai ver isso, se você olhar agora com esse olhar, você vai ver isso em todo o Antigo Testamento. Deus vindo até o seu povo, fazendo aliança com ele, e o povo se prostituindo, abandonando ao Senhor e se ajuntando a outros deuses, o Senhor vindo até o seu povo, trazendo o anúncio através dos profetas que traziam o chamado de repreensão, dizendo: abandonem o pecado, deixem, arrependam-se e venham. Mensagem de esperança.
para aqueles que estão em pecado. Olha, há esperança ainda. E quando continuavam desobedientes, o Senhor vinha e trazia-os através da sua forma de disciplina. Você está vendo que o Senhor está sempre vindo, é o Deus missionário, sempre trazendo a mensagem de esperança, de reconciliação, de salvação aos seus. E quando a gente olha para Jesus Cristo, não é diferente. Jesus, ele é missionário, é aquele que vem até os seus, é o Deus encarnado vindo até nós, para anunciar a mensagem das boas novas e cumprir a obra salvífica do Senhor. Deus é um Deus missionário, e Jesus, porque é dele a missão, ele vive a missão. Por viver a missão, ele nos estabelece um padrão de missão, ou de vida missionária, que não é somente, como eu falei, para o missionário de carreira, para o missionário que vive integralmente, mas para todos os discípulos de Cristo. Se você é discípulo de Jesus, usando aqui a dinâmica do pastor, se você é discípulo de Jesus, diz um amém aí bem forte, né? Ixi, tá, pastor... Está difícil aqui. Se você é discípula de Jesus, diz um amém bem forte. Amém. Amém. Agora sim, fiquei com medo agora. Amém. Somos discípulos. E não somos o dono da missão. Então a missão não é minha. A missão não é da Igreja Presbiteriana Betel. A missão é de Deus. Pertence a Ele. E volta para Ele, mas nós temos o privilégio de participarmos dessa missão, porque Deus tem uma missão, é que nós podemos participar dela, e exatamente por conta disso, Ele envia Cristo e nos mostra, estabelece, define o padrão dela. Como é o padrão? É óbvio que em toda a Escritura nós vamos ver textos e mais textos que vai nos apontar e nos ajudar a enxergar esses movimentos missionários de Deus, que nos ajudam a enxergar detalhes, formas, maneiras, princípios que o Senhor nos dá de uma vida missionária. E nesse texto aqui eu queria nos atentar aqui no capítulo 9, a partir do versículo 10, por quê? Porque no capítulo 9 é muito interessante. Se você olha lá no primeiro versículo, olha lá, capítulo 9, os versículos de 1 a 6. O que está acontecendo aqui? Jesus está enviando os seus discípulos, não só os 12, mas ele vai enviar 70 discípulos. Esse texto, especificamente, nós vamos ver aqui, ele convocando os 12. Mas em outro evangelho nós vamos ver que essa orientação vai ser dada a 70 discípulos que caminhavam ali, que sabiam que estavam envolvidos no ministério de Jesus. E eles são enviados de 2 em 2. Aqui o evangelista Lucas vai estabelecer, né, apenas uma diretriz para os 12, por quê? Ele estava trazendo essa informação mais definida, mais apontada para os apóstolos, ou a ideia daqueles que se tornariam os 12 apóstolos da igreja, aqueles que se tornariam os pilares, né, da igreja primitiva, por conta do objetivo do evangelista Lucas. Mas nós vamos ver que nessa viagem missionária é enviado um grupo grande de missionários, de 2 em 2, que eles fossem para as vizinhanças, para as cidades vizinhas e vilarejos, e anunciasse, sem levar recursos, que fossem sustentados nessa viagem pelas pessoas que iriam acolhê-los nas suas casas. E na onde eles não fossem acolhidos, que eles saíssem e caminhassem, seguissem a caminhada para ir aos lugares que o recebessem e continuasse anunciando o evangelho. O Senhor Jesus dota-os, dá poderes a eles, diz assim: vocês vão anunciando o evangelho com o meu nome, e esse meu nome tem poder, e vocês vão pregar, e demônios serão expelidos, pessoas serão curadas, pessoas serão salvas pela pregação do evangelho, aonde vocês estiverem. Essa viagem vai demorar cerca de 1 ano
não foi uma viagem curta. Então Jesus envia os seus discípulos assim, como missionários. É Ele quem é dono da missão e Ele quem dá os poderes e quem dá a direção e quem dá toda a orientação. E aí os discípulos voltam. E quando voltam, o que eles vão fazer? Uma reunião, um encontro da liderança, dos missionários, daqueles que fizeram parte dessa viagem, dessa empreitada, e eles querem conversar com Jesus. Diz o texto aqui no versículo 10 agora. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então imagine eles voltando depois de um ano de viagem missionária, querendo trazer para Jesus as informações. Senhor, eu preguei, aconteceu isso, eu fiz tal coisa, no seu nome aconteceram tais situações. Olha, Senhor, eu tive dificuldade lá, fui perseguido. O Senhor Jesus diz isso sobre a eles, olha, e serão perseguidos em alguns locais, não serão recebidos em outros. E eles queriam compartilhar das dificuldades. Então Jesus faz o quê? Retira-os e vão para a cidade de Betsaida. Para quê? Para o acampamento, o retiro ali, do bate-papo, do alinhamento. Jesus ia talvez trazer mais orientações, ia trazer para eles algumas correções. Olha, não assim, não dessa forma, mas desse jeito. Só que o que acontece? De manhã a gente viu que a multidão, no Evangelho de Lucas, empurrou Jesus para a praia, e aí ele vai de encontro àqueles barcos que é o de Pedro e dos seus sócios ali, Tiago, João, e a gente está vendo ali aquele texto, a multidão aparecendo. Aqui a multidão aparece de novo. E o que acontece com a multidão aqui nesse momento? Está indo atrás de Jesus, enquanto eles estavam indo só, os discípulos, para um tempo de conversa. Só que aí entra exatamente nesse movimento que eu quero chamar a sua atenção. A missão pertence a quem? A Deus. O planejamento que a gente vê aqui dos discípulos com Jesus é de irem para esse retiro. Mas a multidão vai até eles. E diz o texto que Jesus, ao ver aquilo, acolhe a multidão. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é exatamente isso. Jesus nos chama para acolhermos a multidão. Ela é constante, ela é a todo tempo, ela acontece a todo momento. E o que Jesus faz a todo momento? Acolhe. Meus irmãos, eles foram enviados um pouquinho antes a uma viagem missionária para ir até os vilarejos sem recursos, para que aonde fossem recebidos eles pregassem, anunciassem o evangelho, manifestassem ali o poder de Deus naquele lugar. Em alguns lugares eles não seriam recebidos, eles voltam, o planejamento é o quê? Retiro espiritual. A realidade é o quê? Multidão seguindo eles e Jesus acolhe a multidão. Eles não precisaram nem ir até a multidão veio até eles. A gente imagina aqui que eles estavam atrapalhando a dinâmica da missão. Olha, a gente está querendo fazer um negócio aqui, a gente planejou uma coisa com a igreja, com os discípulos, mas a multidão fica atrapalhando. A multidão vem atrás. A multidão, um pouco antes, estava empurrando Jesus até a beira da praia, se a gente olha com esse olhar de caos, de desordem, se a gente olha no entendimento de que a missão é nossa. Qual que é a nossa missão? A nossa missão agora é fazer essa programação, é fazer esse evento. Só que as coisas começaram a dar erradas. Elas fugiram do controle de Deus? Não, porque a missão é de Deus. Eles nem precisaram ir até a multidão veio até eles. É certo que no meio da multidão tem pessoas interesseiras. Jesus sabia. Em outro momento, Jesus está lá, a multidão vem até eles, e Jesus fala o quê? Vocês vêm até mim porque vocês querem pão e peixe. Em outro momento, a multidão está dando ouvidos aos líderes religiosos, está sendo fomentada pela liderança religiosa, um pouquinho antes de acontecer esse evento com a multidão e a liderança religiosa, Jesus está entrando em Jerusalém e a multidão está com os ramos ali dizendo o quê?
Hosana, salve-nos, recebe Jesus como rei e grita para Jesus, solta rojão, né? Receba Jesus aqui, a gente quer Ele. E aí, um pouquinho depois, essa mesma multidão que gritava Hosana, que seguia Jesus, que estava aqui, caminhando atrás de Jesus, e era recebido, e recebendo pão e peixe, estão gritando, prendam Jesus, solte Barrabás, crucifique a Jesus. Jesus sabia que existiam interesseiros no meio da multidão, mas também haviam interessados em Jesus. Jesus faz o que com a multidão? Acolhe. Porque ele sabe que a missão é constante, é o tempo todo. Então ele acolhe, é a todo momento. Acolhe o interesseiro e acolhe o interessado. A nossa vida cristã não pode ser dominada pelas pautas ou pelas ideias ou pelas emoções humanas. Porque a missão não é da igreja, e não é minha, e não é sua. Então ela não é estabelecida e definida pelas suas vontades. A missão, ela é estabelecida pelo Senhor, porque a missão é dele. Ele é o padrão. O que ele faz com as pessoas que são interesseiras? E que vêm apenas pelo pão e pelo peixe? Ele acolhe, e dá pão e dá peixe. E o que ele faz com as pessoas que vêm até nós e que estão interessadas no Evangelho, que querem ouvir? Ele acolhe também. Nós não fomos chamados para peneirar. Quem é que faz isso? É o dono da seara. Ele fala, deixe crescer o joio e o trigo junto, porque um dia ele vai peneirar, porque ele é quem peneira. É ele quem faz esse processo da poda, onde a gente vai ver nessas imagens, nessas figuras que o Senhor Jesus vai se utilizar de parábolas. Ele é quem peneira, ele é quem poda. O que a igreja faz? Seguindo o padrão de Cristo, acolhe. Então a gente vê a nossa missão agora, e devemos olhar nessa missão, que é nossa, agora eu digo é nossa, porque nós fomos inseridos nela, e existe um padrão para se viver agora nela, é de Deus, mas nós estamos nela, então é nossa agora. Qual é esse padrão? Ele é um padrão estabelecido por Jesus, onde ele diz, é o tempo todo, fazendo o quê? Primeiro, acolhendo, acolhe as pessoas, receba as pessoas. Ah, mas essa aqui dá trabalho, essa aqui é difícil, essa aqui é complicada. Senhor, está mandando muita gente ruim, está difícil aqui, né? Há uns anos atrás, um trabalho com juventude lá na igreja, nós tínhamos uma liderança e sempre nos organizando aos eventos, acampamentos, e em determinada reunião com a liderança, era um grupo grande, a gente tinha várias frentes, né, dentro da liderança. E aí o pessoal às vezes comentava, nossa, mas tem vindo muita gente difícil, que complicado, é isso. Tem um pessoal difícil, assim, até mesmo com algumas limitações mesmo, complicadas, assim, sem família, desestruturadas. E aí, alguns falavam, mas aquela pessoa ali é difícil, ela não bate muito bem, né? Eles vêm falar comigo. Em determinado momento, um acampamento, a gente reunia ali cerca de 150 jovens, adolescentes, a gente estava na mesa, no acampamento, com essas pessoas e ali comentando de novo. Eu falei, viu, vocês estão na liderança, mas vocês já pararam para perceber que Jesus está enviando para nós esse perfil de pessoas? Vocês já pararam para perceber? Que a gente fica olhando, dizendo, mas é gente difícil, essa pessoa não bate bem, mas essa pessoa é complicada. Vocês já pararam para perceber que, de fato, tem vindo muitas pessoas difíceis? Será que Jesus não está querendo alguma coisa, enviando para nós? Está enviando, vocês não foram buscar essas pessoas. Ninguém ali da mesa que estava conversando foi até a casa dela, ou evangelizou, ninguém tinha ido, eles vieram por conta, e nós recebíamos muitos jovens, famílias complicadas, difíceis, desestruturadas, cheias de problemas. E o que a gente faz como igreja? Acolhe,
acolhe. Algumas não estão, outras permaneceram. Enquanto eu era aluno do reverendo Ricardo Agreste, lá no seminário, pastor da igreja presbiteriana Chácara Primavera, né, ali em Campinas, e ele compartilhando sobre esses desafios do ministério. E ele falando um pouquinho também dessas dificuldades enfrentando, até crises, né, que ele, sentando com um casal, passando por crise, ele acolheu o casal, acompanhou esse casal, discipulou semanalmente esse casal, durante 5 anos, caminhando com esse casal, ajudando no processo, casamento, dificuldades, inserindo na igreja, ministerialmente, capacitando, formando, caminhando. Depois de 5 anos, semanalmente, caminhando com esse casal, com essa família, ele chega no seu gabinete, abre lá o seu computador, e ele recebe um e-mail dessa família, dizendo: reverendo, muito obrigado por esses 5 anos de caminhada, pelas bênçãos que o senhor fez na nossa casa, por todo esse tempo juntos, mas nós estamos indo para outra igreja, frequentar lá aquela comunidade, estamos nos mudando. Por um e-mail, não foi nem presencialmente, ele fala, nem presencialmente. Mandou um e-mail, dizendo que já no próximo domingo não estaria lá, porque já está indo para outra igreja. Qual é o papel da igreja? Acolhe, porque o nosso chamado é para o acolhimento de interesseiros, mas de pessoas também interessadas, de pessoas que vão sim sugar, tirar, querer. A igreja assiste, serve, abençoa, porque esse é o nosso chamado. Nós fomos separados para isso. Ser tu uma bênção. Não escolhendo, para esse aqui eu dou, para aquele lá não, porque esse aqui tem potencial para se tornar um bom crente, esse aqui não. Imagine a gente olhando e peneirando, fazendo o papel que não é nosso. Não é a nossa função. Então a gente acolhe gente difícil, gente que vai atrapalhar às vezes o culto, que vai falar na hora errada, que vai trazer problema para a igreja, que vai interferir. Quantos aqui não passaram já por isso, né, de ir na igreja, às vezes entra alguém bêbado. Eu me lembro na Monte Carmelo, que tínhamos um diácono, como é que era o nome dele? Hamilton vai lembrar, um senhor moreno, sempre ali na porta, acho que era o Martins, era um senhor bem antigo, que veio pela igreja e entrava na igreja antes, né, da sua conversão. Ele era o bêbado do bairro. Era ele? Quem que é? José, né? E que foi acolhido pela igreja, foi acompanhado pela igreja, e que depois o Senhor tocou o seu coração, transformou. Era um diácono da igreja. Quando eu fui seminarista lá em 2008, foi 8? Acho que 2008 que eu fui seminarista lá, 2007 Ebenezer, 2008 Ipiranga, 2009 Monte Carmelo. Era o diácono da igreja, o senhor sempre presente ali, dedicado, mas atrapalhava o culto, falava na hora errada. Eu falando um pouquinho sobre isso um dia numa igreja, eu fui pregar, e lá no Paraná, e compartilhando, uma irmã, inclusive, muito querida, que é de uma família, né, um pastor de amigo, a sogra dele, né, estava lá, e ela falou: a nossa igreja, enquanto eu estava um dia no culto, entrou um senhor já bêbado, veio, sentou do lado e começou a interferir, falar e interromper, e a igreja acolheu, e ela ficou do lado dele ali. De repente disse que no meio do culto esse senhor foi encostando nela assim, encostou, aí de repente ele dormiu, deitou no colo dela e dormiu, apagou no colo dela. A igreja acolhe, né? Diz que os diáconos vieram depois, tiraram ele dormindo, levou ele para um canto lá na igreja para ele descansar. A igreja acolhe, esse é o nosso papel. Eu estou usando o exemplo talvez extremo, a gente vai dizer, né? Mas famílias que chegam quebradas, com dificuldades, e que talvez vai chegar aqui na igreja e não vai chegar trabalhando, fazendo, ofertando, servindo,
que vai ter algo e a gente olha com esse olhar de consumista e de consumidor, que vai chegar trazendo coisas para a igreja, mas vai chegar aqui precisando da igreja. Então vai chegar e vai falar para a igreja, que pastor, olha, eu estou com dificuldade em casa, olha, eu estou com um problema no casamento, alguém pode vir aqui? Olha, eu estou precisando de ajuda, olha, eu tenho meu filho, eu tenho dificuldade, alguém pode fazer isso, ir lá me ajudar? É gente que vem para receber. Qual é o papel da igreja? Acolhe. O acolhimento, Jesus nos mostra que é um passo fundamental da missão que é dele. Esse é o nosso chamado. É assim que a igreja IP Betel aqui vai poder abençoar o bairro em que está. Acolhendo. E vocês acham que só tem gente legal, bem aqui no bairro? Não, tem gente difícil, tem gente complicada, tem gente com problema, tem também. Tem gente interesseira. A gente acolhe, recebe. O Senhor vai fazendo o papel que é dele, de transformar, de mudar. E lá na frente, quando ele voltar, de peneirar. É ele quem vai fazer, que vai separar o joio e o trigo. Nosso papel é caminhar com eles, com gente difícil, com gente problemática. Às vezes você está ouvindo aqui, você é o problemático. Talvez você fale, não, mas não tem gente difícil aqui, então é porque é você, então. É você que está difícil aqui, né? Ou está dando problema. Mas benção, a igreja acolhe, é você, viu? Que Deus abençoe e acolhe você aqui, né? A igreja o acolha nesse lugar. É benção. E aí nós vemos também que eu mudei aqui a expressão, mas a gente vai ver aqui que no seguinte, Deus aqui no versículo 11 vai dizer, mas as multidões ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes do reino de Deus. Essa missão de ir a todos, que eu já falei, na verdade, eu emendei, é integral. Eu acho que eu mandei errado para vocês, mas tudo bem. Guardem isso. Acolhe e agora fala do reino, versículo 11. A gente fala da missão e o pastor falou muito bem isso. Eu até fiquei ali no banco, eu falei, meu Deus, será que ele vai falar, vai usar o ditado lá, né, do que o rapaz falou ali, né? Pregue o evangelho se necessário, use palavras. Isso é mentira. Isso daí é algo que vai contra o evangelho. Porque tem gente que fala, não, mas as pessoas olham para mim e eu sou uma Bíblia aberta. Então elas veem o meu testemunho. Isso é o mínimo, é o básico do crente, dar bom testemunho. A missão não é dar bom testemunho. Isso é resultado daquele que já foi chamado, redimido, lavado, santificado pelo Senhor. A missão aqui, Jesus vai deixar muito claro, é falar do reino de Deus. Aqui não está dizendo Jesus, não, Jesus deu um bom testemunho. Não, Jesus falou. É um verbo aqui de ação, de fala. Ele falou, ele pregou. Nós lemos o texto aqui, né, no catecismo, em Romanos capítulo 10. Como crerão, se não há quem pregue? Ali é pregação mesmo. É isso aqui, falar. Anunciar o nome de Jesus. Então as pessoas que estão aqui, sendo acolhidas pelo Senhor, tem interesseiro? Tem. Tem interessado? Tem também. E eles vão, o que Jesus vai fazer? Vai falar de evangelho para os dois públicos. Você quer pão e peixe? Quero, mas você vai ouvir do evangelho. Você quer aqui só receber um milagre? É o que eu quero, mas vai ouvir de Jesus. Porque você precisa saber do nome de Jesus. Você precisa saber o que eu vim fazer por vocês aqui, Jesus está dizendo. Vocês vão ouvir do evangelho. Vai ouvir da pregação. Mas lá no meu trabalho não pode. Então sai do seu trabalho. Ou então pregue e vá contra o que diz lá no trabalho. Porque a lei suprema sobre nós não é o do trabalho, da sua empresa, e não é a lei civil do país. A lei suprema sobre o crente é o quê? É a palavra de Deus. Enquanto elas estão concernentes, caminhando juntas, nós obedecemos.
obedecemos os nossos governantes. Eles saíram da palavra de Deus e daquilo que a palavra de Deus nos diz como regra, como fé e prática, nós continuamos obedecendo a palavra de Deus. Ah, mas isso é como é que chama? Insurreição? Insubordinação, né? Você está indo contra. Estou indo contra os governantes, sim, porque quem governa a minha vida é o Senhor. Ah, mas você vai preso. Você é preso então. Ah, mas vai pagar a multa. Pago a multa. Mas eu vou seguir o que a palavra de Deus me diz. Porque eu obedeço ao Senhor. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O que nós estamos vendo é que o anúncio do Evangelho deve existir nos nossos lábios a todo tempo. Então, vai fazer um evento aqui da igreja, fala do Evangelho. Você vai trabalhar lá na sua empresa, eles têm que ouvir do seu Evangelho. Ah, mas eu estou lá, e outro dia eu comentei lá na empresa, estou lá há 20 anos. E o rapaz, eu falei para ele lá, para o rapaz que trabalha comigo esses 20 anos, que eu falei da igreja, ele falou, mas você vai na igreja? Mas está 20 anos, nunca ouviu da sua boca sobre Jesus, que você vai na igreja? Está errado. Então muda isso agora. Se não ouviram, agora tem tempo de corrigir. Seu vizinho não sabe que você é crente, que você conhece a Jesus, então fale agora. Há tempo de mudar. Por quê? A missão que é de Deus, Ele nos coloca para acolher as pessoas. E ao acolher, a gente fala do Evangelho. O que Jesus fez nas nossas vidas. Eu não sei pregar, não está falando para pregar aqui, igual a gente está vendo, fazendo aqui, o pastor faz, o presbítero faz, algum irmão ou irmã aqui da igreja faz, pregando. Não isso. Isso também faz parte. Mas o anunciar o Evangelho é para todo crente. Qual é o Evangelho? Olha, eu era sim pecador, passei por essas dificuldades que você está passando, estava perdido, sem saber, mas um dia o Senhor me encontrou. E olha o que aconteceu na minha vida. Ele transformou a minha casa, a minha vida. Eu ainda tenho problemas, dificuldades, mas eu confio nele. Ele tem me abençoado, ele tem me ajudado. A igreja, os irmãos, eu tenho participado, o Senhor tem me abençoado. Ele me salvou. E mesmo dando tudo errado, eu sei que um dia vai dar tudo certo lá na glória. Aqui dando errado, eu sei que um dia a esperança eu tenho que vai dar certo lá na glória. Mensagem do Evangelho. Jesus, você falou de Jesus, falou quem você era, o que Ele fez na sua vida e que um dia você vai estar com Jesus lá na glória. É difícil falar sobre isso? É difícil compartilhar? Nós somos chamados para esse propósito, do anúncio do Evangelho. E o testemunho? O testemunho vem junto. É a fé, Tiago vai falar, com as boas obras. Mas o anúncio do Evangelho tem que existir. Se você está com alguma pessoa no seu trabalho, na sua casa, ou seja onde for, e nunca ouviu falar do nome de Jesus da sua boca, tem alguma coisa errada. Porque o nome de Jesus tem que ser anunciado. E por fim, nós vamos ver aqui que ele anunciava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham o quê? Necessidade de cura. Uma terceira coisa que a gente vê aqui é exatamente o Senhor olhando e estabelecendo a missão de uma maneira completa, integral. Por isso que eu falei, a missão integral. Ela é plena, ela é completa. Ela não olha para o ser humano apenas como um ser espiritual, se a gente pode dizer assim, né? Como alguém que tem espírito apenas. Mas a gente olha para as pessoas e entendemos de que as pessoas são um ser completo. Em uma outra expressão, é o ser holístico, não tem nada a ver com místico, né? Nada de mandinga, é holístico. O que isso quer dizer? Que nós somos feitos de corpo, a carne, o nosso espírito e a nossa mente, emoções. E quando o Senhor olha para nós, Ele nos acolhe, primeira parte, Ele nos fala do Evangelho, a necessidade de arrependimento, de pecado e da esperança que há nele de salvação e da vida eterna.
e assiste às nossas vidas em tudo o que precisamos, em cada área. Ele acolhe aquela multidão e diz ali que ele cura os que tinham o quê? Necessidades de cura. Eles tinham necessidade aqui de cesta básica? Não fala. Fala que eles tinham necessidade de cura. Eles tinham aqui necessidade, sei lá, de alguma ajuda financeira? Fala, diz que eles tinham necessidades de cura. E o que Jesus faz? Ele tem a capacidade, o poder de curá-los. Então o que ele faz? Ele junta a necessidade com aquilo que ele tem para oferecer. Qual é o padrão da missão para mim e para você? Ao acolher as pessoas, nós vamos anunciar o Evangelho. No acolhimento, você vai saber o que ela precisa. A gente tem o péssimo hábito de terceirizar, às vezes, para a junta diaconal ou para o pastor. Pastor, precisa fazer isso lá, precisa visitar o fulano, precisa dar uma cesta básica lá. Mas a gente nem sabe e nem acolhe. Nós tínhamos um trabalho lá em Sorocaba, 3 anos, com moradores de rua. 3 anos, toda quarta-feira, das 7h30 até umas 9, 9h30, nós íamos lá no centro de Sorocaba. Nós chegávamos a juntar mais de 100 moradores em situação de rua e alguns, em dificuldades. Não moravam na rua, mas estavam com dificuldades. Chegava a se juntar mais de 100 pessoas lá. Ali a gente fazia um culto com eles, ficávamos após o culto porque servíamos um lanche e conversávamos com ele. Lá a gente fez amizades, conhecemos pessoas diferentes. Eu lembro até hoje, a gente tinha o Azeitona, tinha lá a Xuxa, a gente tinha um monte de pessoas ali que a gente foi conhecendo. E com o tempo, alguns começaram a vir, alguns eram muito distantes, mas alguns que estavam próximos, às vezes vinham na nossa igreja, participavam com a gente. Outros iam em outras comunidades. E o que a gente fazia? Acolhia. Só que a gente sempre falava para eles, nós vimos aqui dar pão para vocês, damos uma comida, um lanche, a gente às vezes levava roupa, nós fazíamos o culto, mas a gente falava todo encontro para eles. A gente ia fazer o culto lá e falava, olha, vocês estão aqui, a gente vai servir o lanche, mas esse lanche que a gente está dando para vocês, daqui a pouco vocês vão estar com fome de novo. Na madrugada vocês vão estar com fome. A roupa que a gente está servindo para vocês, eles usam até acabar, eles não lavam roupa, eles usam até virar pó, aí até conseguir outra roupa. Então a gente falava, daqui uma semana, 2, essa roupa vai estar rasgada. Não vai resolver o problema de vocês. O que nós estamos fazendo aqui é tentar ajudar a vocês e ver o que de fato vocês necessitam para a gente poder ajudar vocês. A gente dava uma assistência pontual e urgente, emergencial. Eles estavam com fome, dava comida. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Eles mesmos diziam que eles não passavam necessidade de comida, viu? Eles falavam para a gente, pastor, se a gente quiser comer McDonald's hoje, a gente vai comer McDonald's. Se eu quiser, lá tem um restaurante chamado Alemão, que era ali no centro, muito famoso lá, um restaurante bom lá. Eles tinham lá comida alemã mesmo, e parmegianas, era um negócio lá fantástico. Mas se a gente quiser comer marmita do Alemão, a gente come. A gente não passa fome. Durante o dia a gente passa aqui nos restaurantes, tudo eles dão comida, dão salgado, dá tudo para a gente. Eles não passam dificuldades. Então quando a gente olha para isso, a gente falava, a gente está aqui exatamente para assistir vocês na necessidade que vocês têm. Então a gente tinha advogado lá. Muitos não têm documentos, por vários motivos. Às vezes era por questão, eram procurados, na justiça, muitos perdiam mesmo, não sabiam. Muitos queriam trabalhar, a gente falou, vamos ajudar, tirava a documentação, direcionava para o PAT. Muitos eram problema de vícios. Falava, olha, nós temos parcerias com algumas casas de recuperação, com a prefeitura. A gente ligava, tinha um vereador na época, o atual prefeito, e ele nos ajudava nesse processo, ele era vereador, a gente ligava lá e tirava da prefeitura o que dava para tirar, assistência social, está lá para isso. Ligava, olha, manda aqui amanhã de manhã, vai ter uma van esperando ele que vai levar ele lá na clínica. A gente ia buscar, às vezes de manhã, levava lá, ou falava para eles irem lá para receber. Enfim,
A gente estava lá para assisti-los naquilo que eles tinham necessidade. Como é que a gente sabia que era a necessidade deles isso? Porque a gente acolhia. E como é que a gente sabia que a gente não estava fazendo só um papel de uma ONG? Porque isso qualquer ONG pode fazer. A prefeitura no serviço social pode fazer. Porque a gente anunciava o Evangelho. E dizia para eles, olha, a única maneira de vocês saírem dessa situação é conhecendo a Jesus Cristo. Entendendo que só Ele pode salvar vocês. A gente quer que vocês saiam dessa situação e venham para esse lugar daqui de poder servir e acolher as pessoas que precisam. Falando do Evangelho e assistindo os que tinham necessidade de cura. Muitos ali queriam só ser acolhidos, eram recebidos, a gente falava, conversava, tinham tempo juntos, e eles se sentiam parte daquele ambiente. Não perdia um dia ali. A gente tinha toda quarta-feira, inclusive na semana do Natal e do Ano Novo. Fazíamos uma ceia com eles lá, conseguíamos cestas de doação, a gente conseguia, as pessoas abençoam, ajudam, mas não era só isso que eles precisavam. Então a gente vê pessoas aqui e fala, pastor, vamos lá, a gente tem que dar uma cesta básica. Aí chega lá, não é cesta básica que está precisando. Às vezes é pagar uma conta de energia. Às vezes é ajudar a orar e caminhar com a família porque eles estão perdidos, o casal estão arrebentados. O filho está passando por problema. E a gente pode ajudar. Aqui na igreja tem uma irmã que é psicóloga e que, olha, eu posso atendê-los, porque estão passando por problema emocional. Não é financeiro. Não é cesta básica. Mas, olha, eu consigo, como psicólogo, ajudá-los, eu vou assisti-los. Ou a igreja pode, de alguma forma, direcioná-los. Olha, teu irmão lá que está precisando fazer uma cirurgia. Ou está precisando comprar um óculos. É a necessidade. A igreja olha para a necessidade e assiste naquilo que pode. Você está entendendo? Que é um chamado, que é um padrão estabelecido por Deus de acolher. No acolhimento a gente vê o que precisa. A gente fala do Evangelho, porque todo mundo precisa do Evangelho. Ninguém pode se salvar a si mesmo. Mas também precisam de outras coisas, pontuais, do momento, de dificuldades. E a igreja tem aqui o poder na mão, a condição. Às vezes você vai fazer isso. Um dia uma irmã, uma menina, uma jovem me ligou, falou, pastor, olha, cheguei do meu trabalho aqui em casa, morava do outro lado da cidade, lá em Sorocaba. Sorocaba é 800 mil habitantes. A gente dividia por zonas lá, né? Eu morava na zona oeste nessa época, na zona leste, e ela do outro lado, lá no oeste, extremo, longe. Ela me ligou, a igreja pode levar uma cesta básica aqui, morador de rua, uma família, né? Estavam na rua pedindo ajuda. Eu falei, pode? Estão com fome, passando dificuldade, pediu para mim, eu cheguei, falei com eles, falei, pode? Aonde eles estão? Eles ficam aqui no semáforo, perto de casa. Falei, mas eles moram em algum lugar, tem alguma casa? Não sei. Você pegou algum contato, número? Eles têm telefone, mas têm celular. Um dia um morador de rua me parou na porta de um restaurante e falou, você tem alguma coisa? Eu falei, não tem dinheiro, eu não ando com dinheiro, não tenho dinheiro. Vocês irmãos aqui. Depois eu comecei a andar com aquele cinquentão pro bandido, né? Que a gente deixa, que se ele parar, a gente não tiver, eles batem na gente, né? Então tem lá, mas eu não tinha nada. Aí ele falou assim, não tem problema, você pode fazer um Pix para mim. Eu tenho um Pix. Falou, olha, se você quiser e estiver com fome, eu estava entrando no restaurante, eu pego um lanche para você. Não, pode ser. Falei, então tá bom. Peguei um lanche, a hora que eu saí, entreguei. Porque aí fome mesmo aí é difícil, né? Mas eu não dou dinheiro também, né? Essa coisa do dinheiro, para quem trabalha nessa área sabe, né? Serviço social, assistentes aí, enfim, até orientado pelas prefeituras. Não dê dinheiro, não financie essa condição, essa situação deles, né? E ela me falando lá, né? Voltando para a história, você pode, a igreja pode, mas ela não pegou o nome, você não falou com a pessoa, você não pegou contato, você não pegou o local que fica, nada, não. E eles estão passando dificuldade. Eu falei, mas fica difícil, como é que eu vou fazer isso? E aí eu falei assim, viu, mas você não tem nada aí para levar lá agora para eles? Porque eles estão lá. Porque eu pensei comigo, se ela não tem
nem alguma coisa para levar para a pessoa que está lá, então eu vou lá para levar 2 cestas básicas. Eu levo uma para ela, que está precisando, e levo para a família. Essa ideia de jogar para o outro e para a igreja, mas às vezes você tem aqui nas mãos o poder de assistir aquilo que a pessoa está do seu lado e está falando, está difícil lá em casa. Aí a gente faz o quê? Você quer que o pastor da igreja vai te visitar? É seu amigo. O que o pastor tem a ver com essa história? Ela é conhecido seu. O pastor pode ir? Óbvio que pode. Mas quem é que está recebendo a informação? De quem ele é amigo? Com quem ele está compartilhando a dificuldade? É com você. Está difícil lá em casa, eu não estou conseguindo pagar a conta. Falou, olha, eu não consigo pagar essa conta que você me falou aí. Eu consigo ajudar com uma parte. Aí você pode fazer o quê? Leva para a comunidade. Fala, pastor, a igreja pode ajudar de uma? Olha, a igreja não tem também muita coisa, mas a gente pode ajudar sim. Aí a gente soma. Mas você faz parte disso. Para de jogar para a junta diaconal, para o conselho, para o pastor, para o outro a responsabilidade de coisas que estão acontecendo na sua frente, do seu lado. E olha que interessante, Jesus faz o que com os discípulos? Os discípulos chegam e falam, Senhor, a multidão está com fome, manda eles embora, porque eles vão para a casa deles, vão lá para as cidades e se virem para comer. Aí Jesus fala o que para eles? Não, deem vocês mesmos de comer. Fala, Senhor, a gente não tem comida para todo esse monte de gente, não tem dinheiro, não tem isso, não dá nem para ir buscar nos vilarejos. Aí chega lá um menino, com uma porção lá de pão, de peixe, entrega. Jesus faz o quê? Multiplica a possibilidade. É o que eu acabei de falar para você. Eles falaram, olha, estão com fome. Olha, eu não tenho nada aqui para assistir agora, mas eu vou levar para quem tem, Jesus, ou a igreja. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aí Jesus fala o que para eles? Vão lá, juntem em grupos de pessoas. Então Jesus dá a ordem para os discípulos. Não é Jesus quem faz. Jesus dá a ordem, vão lá agora, separem os grupos, ou seja, acolha o grupo de pessoas em uns ambientes, separe, e deem vocês agora de comer, vocês vão levar o pão e o peixe que eu estou dando na mão de vocês. Aí os discípulos vão lá e dão o pão e peixe que Jesus está multiplicando para as pessoas comerem. Não é isso que Jesus faz com a gente? Você tem seu carro, você tem sua casa, você tem seu recurso, você tem sua profissão, seu trabalho, você tem condições de abençoar pessoas. Aí chega aqui e fala, olha irmãos, precisamos aqui fazer tal coisa lá. Não dá, não tem. Olha, alguém chega para você e fala, estou precisando muito lá, dificuldade. Alguém conhecido, próximo seu. Aí você fala, é verdade, é difícil, né? Não, é muito difícil. E você está com um recurso na mão, o pão e o peixe na sua mão, e a pessoa dizendo para você que está com fome. Isso, para nós, esse pão e peixe que está na nossa mão, não é bênção, porque bênção só é bênção quando é compartilhada. Quando ela é acumulada, ela é maldição na nossa vida. Quando a gente junta coisas para nós mesmos, enquanto próximos estão com limitações, dificuldades, você não está sendo abençoado. Você está agora vivendo uma maldição de ter e não ter condições de compartilhar com alguém que está do seu lado. É ver alguém próximo com fome, com alguma necessidade, e você não faz nada. E você tem para fazer. E você pode fazer. A questão não é essa. Então a gente vê gente falando, uma vez um pastor meu chamado Ricardo Costa também, lá do seminário, ele falou exatamente sobre isso, sobre missão e sobre essa prosperidade da igreja. Ele falou assim, prosperidade para mim é um irmão que tem o carro, tem condições de comprar um segundo carro, e o que ele faz com o primeiro? Ele doa para alguém da igreja que não tem, que tem dificuldades, limitações. Isso é prosperar. Porque eu tenho condições de comprar outro carro, não preciso vender esse, eu vou ficar com 2, mas eu não uso 2. Então o que eu faço com esse? Nossa, pastor, mas é um carro. Aí a gente começa a pôr preço, né? Na forma que a gente vai lidar.
Mas Deus é quem deu, não é seu. Por isso que a gente vê muitas igrejas com dificuldades na arrecadação e com um baixo número de percentual de dizimistas. Porque tem essa visão de consumo e de posse. Eu fui abençoado, eu quero crescer, eu vou comprar uma coisa a mais para mim, eu preciso agora de uma outra coisa melhor para mim. O que tem nunca é suficiente. Já tem um carro bom, já tem uma casa boa, já tem um celular bom, já tem ali as coisas de casa que são boas, já tem ali. Mas agora eu quero ter mais e melhor. Não precisa. Não é necessidade. A gente pode, consegue. Aí a gente vê pessoas, às vezes com recursos, e aí começa a viver como criança. Vou comprar um carro assim, para andar rápido, vai comprar carro. Hoje a moda é comprar carro velho, né? Para nós é carro velho, os carros não é carro, é antigo, né? Então comprar carro antigo, gasta um dinheiro, podia abençoar outras coisas, fazer não, mas eu vou ter mais, quero juntar mais. É necessário? Pastor, mas eu sempre tive um sonho. Eu também sempre tive um monte de sonho, mas não dá. Não dá. Não tem como a gente viver de sonho, enquanto o outro passa padecendo do nosso lado. Aí não é sonho, aí já começa a virar pesadelo. A gente começa a perder o foco da missão que a gente viu, do acolher, do falar do evangelho e assistir o que tem a necessidade naquilo que a gente pode ajudar, naquilo que eu tenho condições. Um dia eu, encerrando já, estava com uma dificuldade de celular, lá em Sorocaba, problema com o celular, tinha começou a falhar, um irmão da igreja lá, o pastor, ele tinha deu um celular para mim, falou, tá isso aqui até você achar outro, que era já usado, já tinha passado da esposa, passou para ele, passou para o filho, aí eles iam comprar um novo, eu falei, isso aqui, beleza, estava lá usando, aí deu problema o celular, não valia mais a pena mexer nele. Eu falei com meu primo, falou, eu tenho lá um parado, até você comprar, vai usando esse. O celular aquecia a bateria, desligava sozinho, falei, vou ter que comprar um. Aí a gente tinha com um dinheirinho na conta, falei, vou então pegar esse dinheirinho, vou comprar o celular. Pesquisei, falei com um jovem da igreja lá, falei, cara, você quer mais da tecnologia aí, me ajuda aí. Mandei umas opções, falei, isso aqui dentro do que você quer, valor, é isso aqui. Falei, beleza, vou pegar esse celular. Aí ele falou assim, cara, tá vendo aqui, eu quero te abençoar, eu vou dar metade desse celular. Eu falei, não, cara, era um jovem da igreja, um menino. Trabalhava com o pai, tinha uma empresa, né, hoje ele também seguiu a área de marketing, né, mídia e tal. Falei, não, cara, eu tenho aqui o dinheiro, eu vou pegar. Não, eu vou dar esse dinheiro para você, eu não quero saber, Deus mandou eu dar metade desse valor, eu vou dar esse dinheiro para você, cara. Eu falei, eu não vou ficar discutindo, então tá bom. Mandou metade, eu comprei, falei, bênção, sobrou metade do valor do celular, sobrou aqui. A gente já começa a sonhar, né? Olha, o que dá para fazer, né? No mesmo dia, eu cheguei na igreja, na reunião de oração, cheguei lá, subi a escada, me deparei com o irmão. O senhor falou assim, dá esse dinheiro para aquele irmão lá, né? Aí eu falei, Senhor, mas não deu tempo de sonhar, né, com o que eu ia fazer com o dinheiro, que também não era muito, né, metade do valor de celular é celular barato, que inclusive é esse até hoje, é esse celular aqui. Aí eu falei, tá bom, então tá bom. Aí depois eu consegui o número dele, mandei lá o valor, aí a gente fica sabendo, eu estava com dificuldade, estava sem pagar aluguel, sem pagar energia, estava passando por crise, dificuldades, N dificuldades, falei assim, benção, e eu ia fazer o que aquele dinheiro? Ia comprar alguma coisa, sair para comer, sei lá, para ir viajar, que também não dava para fazer muita coisa, mas sonhava. Mas eu sobrevivi, irmãos, o celular está aqui até hoje, abençoou a vida do irmão, eu viajei, eu saí para comer, fora, deu certo, Deus abençoou. Então a gente tem que tirar essa visão nossa de posse e consumo e entenda que a bênção só é bênção quando toca o outro. É quando a gente cura os que têm necessidade de cura. Que Deus abençoe nessa caminhada missionária que é para mim e para você. Amém?